paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, estamos aqui mais esta oportunidade. Louvado seja Deus pela tua vida, irmãos. Aqui estamos mais uma vez, graças ao bom Deus. Hoje, irmãos, vamos refletir, que já está até aberto aqui a minha Bíblia, no Salmo 46, tá bom? Você que tem uma Bíblia, puder me acompanha. Vamos ler os 11 versos que se encontram no Salmo 46. Começa assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E o verso 10, que nós conhecemos bem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E o verso 11, para terminar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelo Salmo 46. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, este salmo, ele é muito mais rico do que a gente imagina, ou do que imaginávamos. Muitas vezes vemos ministrações de versos isolados e não exploramos a integralidade de todo o seu contexto. E nessa oportunidade aqui, irmãos, eu quero lhe trazer um entendimento que eu tenho certeza que vai edificar em muito a tua fé. Afinal de contas, é como está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, irmão, para esta grande viagem. Aperte os cintos, vamos viajar. Antes, irmão, se você quiser, você pode anotar as referências bíblicas que eu coloco aqui embaixo, tá bom? Anote e estude bem a palavra. Agora sim, vamos lá. Tema: ações de Deus através do Salmo 46. Para mim, este é um dos mais belos e célebres salmos que contém na Bíblia. Nele, nós vamos encontrar Deus agindo poderosamente em favor do seu povo. Há uma possibilidade muito grande, irmãos, que o contexto histórico em que foi escrito esse salmo seja ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Esse texto você vai reparar lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 e Isaías 36 e 37. É bastante proveitoso, irmão, se você puder,
Leia esse texto que eu falei aqui e vou escrever aqui também depois, tá bom? Para ter um entendimento melhor desse salmo. O rei Ezequias, ele era poeta. E é possível que ele tenha escrito não apenas esse Salmo 46, mas também o 47 e 48. Provavelmente no mesmo contexto histórico, onde a vitória do Senhor é celebrada sobre o inimigo. E neste salmo eu posso perceber 3 ações de Deus. Começa no verso 1, Deus é. Depois, Deus está. E terceiro, Deus faz. Olha que maravilha. 3 ações de Deus no Salmo 46. Deus, irmão, Deus é Deus de ação. Deus é um Deus que se move. Deus não é um ser estático, parado, inerte, que não se move. Não. Deus, ele é ativo. Deus, ele é dinâmico. Deus está sempre em atividade. Em toda a Bíblia, nós vamos perceber que Deus está sempre em atividade. Ou seja, Deus está no governo. Deus está no comando e no controle. Como alguns acham, o mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. E o mundo não está entregue à sua própria sorte, mas está na mão de um Deus que trabalha para sustentação, provisão e preservação de todas as coisas. 3 ações de Deus, como eu já citei anteriormente. Primeiro, Deus é. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio. Deus é refúgio. Lugar onde alguém se refugia, um abrigo, um amparo. Lugar para o qual se foge para escapar de um perigo. A Bíblia diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32:2. Deus é nosso refúgio. O nosso refúgio está no nome do Senhor. Está escrito: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18, versículo 10. Deus é fortaleza, lugar fortificado, lugar seguro. Qualidade de quem é forte, fortaleza. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. As fortalezas humanas são falhas e podem ser destruídas, mas o Deus de Jacó é fortaleza indestrutível. Aleluia! Deus é socorro bem presente. Socorro bem presente. O socorro, irmãos, significa ajuda, auxílio. É interessante perceber a expressão bem presente. Isso significa dizer uma ajuda bem assistida e calorosa, da parte daquele que está presente e não ausente. Por exemplo, o código SOS de socorro é conhecido no mundo inteiro e serve para pedir ajuda em qualquer idioma. Você sabia dessa? O SOS. Os socorros da terra estão sujeitos a falhas e atrasos, mas o socorro de Deus, irmão, nunca falha. Ele sempre está presente, sempre. A Bíblia nos diz, irmão, está escrito: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Salmo 20, verso 1 e verso 2. Você viu? Deus é escudo e galardão. Disse o Senhor a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo.
o teu grandíssimo galardão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus é todo poderoso. Deus é o Shaddai, todo poderoso. A Bíblia diz: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus todo poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Louvado seja Deus. Segundo ponto, Deus está. Deus está o quê? Presente. Jeová Chamar, Deus presente. Deus aqui, irmãos, é revelado como Jeová Chamar. Ezequiel 48, 35. Um Deus que está presente, sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Assim está escrito, irmãos, nos versos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas e não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Aleluia! Glória a Deus! Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do povo. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio da nossa família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos teus negócios. Sejam qual forem seus negócios, Deus está no meio. Deus está no começo. Deus está no meio e Deus está no fim da história. O Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando porque Ele não para. O Senhor Jesus Cristo me respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Se você está esperando em Deus, irmão, descanse o seu coração, meu irmão, porque Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. Apenas espere, descanse no Senhor, porque Deus, Ele está no controle. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores para Ele são comparados como gafanhotos. É Ele que estende os céus como uma cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É o que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra como coisa vã. Isaías 40, 22. Deus está no governo, irmão. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. Vou falar de novo. E nem a sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha. Nas mãos de um Deus que trabalha e que não para. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz, irmãos. Estão falando em guerra, né? Deus faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas, não importa. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. E Ele diz, no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Ele quebra o braço de Faraó para ele não guerrear. Está escrito: Filho do homem,
Eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastros, e nele porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue a espada. Está em Ezequiel 30, 21. Deus, Ele peleja por ti. Deixa Deus fazer. Ele fará cessar a guerra e a paz será estabelecida. Não se preocupe, meus irmãos, com os rumores de guerra que estamos vendo. Não se preocupe com isso. É apenas o cumprimento do que o Senhor Jesus Cristo disse no sermão profético. Afinal de contas, é aquela palavra que a gente conhece, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque tudo que ele disse que ia acontecer, vai acontecer. Apenas não se preocupe. Não se preocupe, fica tranquilo. Que o Salmo 46 fala sobre a fé perfeita. Amém? Deus faz coisas grandes, irmãos. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Jó capítulo 5, versículo 9. O que faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Jó 9, 10. Louvado seja Deus. E aquele salmo, aquele verso que eu gosto muito, do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Que grande maioria de nós conhecemos. Deus faz, irmãos, também. Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isaías 43, 19. Deus faz coisas novas e diferentes. Ele sempre nos surpreende. Tem gente que fala que Deus não surpreende, mas a mim Ele surpreende. Ele vai fazer coisas novas na sua vida, porque Ele decidiu mudar a sua história. Porque Deus faz, irmãos. Tem que acreditar. É tempo de coisas novas. Deus vai remover o velho e tornar tudo novo para você. Você precisa tomar posse dessas palavras. Porém, não há espaço para um novo Deus, se não largarmos o velho da nossa vontade. Creia, Deus vai fazer coisas novas. Você crê nisso? Diz amém. Eu tomo posse das coisas novas que Deus quer fazer na minha vida. Que possamos, irmãos, continuar confiando na providência deste Deus que age, deste Deus que peleja, deste Deus que trabalha para aqueles que nele espera e que nele confia. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor e fortaleça a tua fé.